Recentemente eu fiz um comentário no story no meu Instagram falando que uma pessoa, um influenciador digital que tem bastante popularidade no mundo do marketing digital, eu falei que ele era um pouco infantil e que ele precisava virar homem. Adivinha só, aquilo fez bastante barulho e o fato interessante é que muita gente veio no meu Instagram e falou: Eduardo, como que eu viro homem? Cara, é muito reflexivo isso, porque eu também já fui moleque, só que eu não sabia que eu era moleque, eu não sabia que eu estava agindo como uma pessoa infantil. Mas foi a partir de uma certa etapa da minha vida que eu de fato virei um homem, eu consigo enxergar lá pra trás o que eu fazia de tão errado. E nesse vídeo hoje eu vou te mostrar o que você precisa fazer para virar um homem. Fica ligado. Logo que eu recebi esse feedback de várias pessoas lá no meu inbox do Instagram, um dos caras falou assim: Eduardo, mas você sabe que é difícil a gente virar homem, né? Eu só virei com 33 anos de idade depois que eu tive meu primeiro filho. E eu pensei, cara, realmente, eu demorei muitos anos para de fato me considerar um homem. Por quê? Porque quando você tá agindo de uma certa forma, você não tá agindo querendo ser uma criança ou querendo ser um adolescente. Você simplesmente acha que aquilo é uma forma correta de agir. As pessoas ao seu redor também estão agindo daquela forma, então você acha que é normal. Mas a partir do momento que você sai dessa etapa de se portar como um adolescente, você olha pra trás, primeiro você vai ter vergonha de como você era por tanto tempo que você foi assim, e segundo você vai descobrir: eu virei um homem. Eu vou te dar algumas dicas aqui, eu não sei qual a sua idade, seja 14 anos de idade, seja 18, seja 30 anos de idade, elas vão ser bem úteis, pelo menos uma delas que você vai falar: realmente eu faço isso, eu acho que vale a pena implementar pra quem sabe eu me tornar mais homem do que eu sou hoje. A primeira dica que eu vou te dar é cuidado com as piadinhas. Muitas vezes a gente faz algumas piadinhas que são muito infantis e a gente não percebe porque o nosso humor ainda é infantil. A gente dá risada de umas coisinhas que a gente dava quando era adolescente, só que depois de mais velho, aquilo não faz mais tanto sentido pra sua pessoa. Você já é uma pessoa que já tem uma maturidade maior, você não deveria fazer certos comentários. E esse é um erro que eu noto em muitos adolescentes que eram pra ser homem já, mas continuam ser adolescentes. Eles se mantêm presos às mesmas piadinhas de adolescentes de antigamente. É muito difícil exemplificar o tipo de piadinha, mas geralmente é algo que só você e seus amigos mais bobos gostam. Se você conta essa mesma piadinha pra uma pessoa mais madura, ela ou não vai dar risada ou ela vai te repreender por ter falado tal besteira. Conforme você vai passando com o tempo, você vai falando essas piadinhas e você vai notando que as pessoas, o feedback delas não é tão positivo quanto você pensa, ou seja, só você acha graça nessa piadinha, pode ter certeza, você tá agindo como um adolescente. Uma forma muito boa para se repreender, para evitar esses comportamentos, é se basear em alguém. Você vai ter que encontrar um personagem, seja alguém da Netflix, seja um cara da vida real que você admira, você tem que pegar essa pessoa e aí quando você for falar alguma coisa, você pensa: esse cara falaria isso? Isso foi uma das coisas que mais me ajudou a me tornar homem. Eu começava a me inspirar nessas pessoas que, na minha opinião, são homens de fato, e falava assim: cara, será que tal pessoa ia falar isso? Será que ele ia agir dessa forma? E eu penso: não. Ele não iria, então eu não vou. Por quê? Eu quero ser essa pessoa no quesito comportamental. É ela que eu me baseio. Então isso deixa muito mais fácil o seu processo de identificar onde você está acertando, onde você está errando. Tenta pensar antes de fazer algo que pode ser um pouco suspeito aí para te tornar um homem ou um adolescente. Se reflete: aquela pessoa faria tal coisa? Se ela não faria, você também não deve fazer. Alguns nomes de pessoas que eu particularmente admiro bastante no Brasil. Primeiro é o Álvaro Garneiro. Eu acho o cara fantástico, é um empresário incrível. Ele hoje é um pai de família, quer dizer, ele já tinha um filho algum tempo atrás, mas agora ele tem um filho mais novo, casado. O cara é muito sério, só que ao mesmo tempo ele sabe aproveitar a vida. Então assim, ele é dono do Café de la Musique, da balada em Floripa. Ele tem vários negócios no nicho de entretenimento. Esse não é um cara que deixou de aproveitar a vida porque ele ficou mais velho. Ele simplesmente aprendeu a ser um homem, afinal o cara tem mais de 50 anos de idade, ele tem que se portar como um homem. Só que ao mesmo tempo ele consegue se divertir de uma forma que não impacte, que não tenha idade. Então muitas vezes as pessoas vão pensar assim: mas peraí, virar homem quer dizer que eu vou ter que parar de me divertir? De forma alguma. A diferença é que na hora que você tá se divertindo, você se porta de uma forma diferente que um moleque se portaria. Outro ponto importante de você conquistar a masculinidade é você não querer agradar todo mundo. Às vezes, quando você tenta agradar as pessoas, você abaixa muito a sua masculinidade. Você se torna quase uma mulher, porque você fica um pouco mais passivo às outras pessoas. E se você pegar na comparação da natureza, o homem tá sempre num nível superior no quesito de mandar, e a mulher vai ficar mais obediente atrás. O subconsciente humano consegue
consegue ver. Tanto é que a mulher, na hora que ela tá procurando um parceiro para ser um pai, ela vai querer que seja um homem que de fato consiga proteger a família. Então isso é uma coisa que é muito em evidência ainda. Por mais que as mulheres sejam muito mais fortes na atualidade, elas ainda querem um homem que também seja forte. Então, quando você demonstra uma certa fragilidade perante outras pessoas, ou seja, você quer agradar todo mundo, você está deixando de ser homem. Isso vai impactar bastante a sua vida. O que você tem que fazer é, se você tem uma opinião sobre algo e você acha que ela é correta e as pessoas ficam tentando te dar outra opinião, tentando mudar ela, você tem que impor a sua e falar que é isso que você acredita. É isso que você tem que fazer. Muito importante, não seja ignorante. Eu acho que o homem, de verdade, consegue refletir quando está errado. Essa é uma grande diferença do adolescente também. O adolescente tenta se comportar muito da forma que dá vontade nele. E ele não ouve as pessoas ao redor dele. Isso é diferente de querer agradar todo mundo. Quando você conseguir identificar essa diferença de querer agradar todo mundo e de refletir sobre o que as pessoas falam, ouvir a opinião delas, pode ter certeza que você está caminhando para se tornar uma pessoa mais homem. E aí a gente entra em outra parte que é do sentimentalismo. Um homem de verdade possui, sim, sentimentos. Porém, ele não deixa os sentimentos comandar ele. E quando eu digo sentimento, eu não tô falando só de você ser muito molengão e tal, eu tô falando de você querer ser muito macho nas horas que não deve também. Então, por exemplo, vê alguém no trânsito e o cara, sei lá, bate no seu carro e aí você vai querer dar um de macho, vai querer brigar com ele. Isso não é atitude de homem, isso é atitude de adolescente. Porque você não tá conseguindo conter as suas emoções e você está deixando elas te dominarem. A partir do momento que as emoções dominam a sua cabeça e o seu comportamento, você está se portando como uma pessoa infantil. É uma criança que age assim. Um homem mais maduro, ele vai parar e vai usar o cérebro naquela situação. A mesma coisa aconteceria não só na hora de brigar, mas se alguém faz mal pra você, ou sei lá, sua namorada te trai, ou algum amigo fala besteira de você por trás e você começa a se sentir mal, começa a chorar, começa a ficar cheio de probleminhas psicológicos, você não está sendo homem nesse momento. Por quê? Você não está conseguindo aguentar aquele baque no sentimento. Ou seja, você está deixando o aprendizado de lado. Por quê? Na hora que a gente fica só sofrendo e não tenta melhorar, você não está aprendendo nada. Então, sempre quando acontece alguma coisa que impacta o seu lado sentimental, você pode sim chorar. Claro que pode. Homem chora também. Porém, você não pode ficar impactado por isso por longo prazo. Você tem que pegar esse momento e se fortalecer. Essa é a diferença de um homem e um adolescente. Um adolescente vai ficar vários dias, horas, meses reclamando daquele fato sentimental. O homem não. Ele vai pegar aquilo lá como aprendizado e vai se tornar uma pessoa ainda mais forte. Característica bem específica do homem, ele tem coragem de tomar riscos. O homem sabe que, se algo falhar, ele vai conseguir se reinventar. Muita gente tem essa falha, até as pessoas que já se comportam um pouco mais como homem, mas têm seu emprego há muitos anos, já têm até filhos, mas eles ainda têm esse medo do lado deles de achar que se perder emprego vai perder tudo e ele não vai conseguir viver. E aí o cara vai lá e se mata e deixa a família dele inteira tentando se virar para pagar as contas. Isso não é um homem. Isso é um déficit no comportamento do cara também, que ainda é como um adolescente. Por quê? A partir do momento que você aceita tomar risco e você aceita as consequências que ele pode te trazer, muitas vezes pode ser negativa, porém aprendizados, quando você consegue fazer isso de forma sem medo, você fala assim, beleza, tem esse risco aqui, você calcula o quanto pode dar de merda e o quanto pode ser positivo, você fala assim, isso aqui vale a pena encarar. Você vai lá e encara. A diferença do cara que não tem coragem de tomar risco é porque ele não calcula na cabeça dele a chance de dar certo e a chance de dar errado. Ele é deixado levar pelo sentimento de, mas eu não vou conseguir, porque eu não tenho experiência e isso não vai dar certo. Esse cara acaba se tornando fraco no longo prazo. O homem que aceita tomar risco, sabe dos riscos daquilo, mas mesmo assim, calculando a probabilidade, ele acha que é algo que vale a pena, ele vai lá e faz. Isso é uma atitude de homem. Uma um pouco mais prática para vocês, sua voz. Sua voz é muito importante para você ser percebido como um homem. Porque por mais que você haja como um homem, se você tem uma voz muito fininha ou você dá aquelas soltadas de vez em quando, cara, você vai perder a admiração das pessoas. Por mais que você haja tudo direitinho, mas você solta uma voz fina, cara, não adianta. Eu sei que pode parecer engraçado, mas é algo que você tem que melhorar. E vou te dar uma dica. Você consegue sim engrossar sua voz. Eu tive que fazer isso quando eu era criança. Eu lembro quando eu tinha 13 anos de idade, tinha uma menina, uma gordinha que estudava comigo, que ela adorava fazer bullying nas pessoas, porque ela recebia muito bullying também. E o bullying que ela fazia em mim, ela falava que eu tinha voz fina
fina. Cara, eu não gostava de ouvir que eu tinha voz fina quando eu era criança, porque afinal, eu tava em fase de querer me sentir homem. E aí o que eu fazia? Eu ia na escola e ficava tentando engrossar a voz. E aí toda vez que eu falava uma palavra, eu tentava falar de uma forma mais grossa. E esse processo de ficar forçando minha voz, que as pessoas notavam que eu tava forçando. Porém, eu fui adaptando a falar daquela forma mais grossa. E adivinha só? Hoje eu consigo, na maior parte do tempo, falar de uma forma mais grossa. Quando eu noto que eu tô afinando muito, às vezes, quando eu falo, eu tento parar e me recompor. Eu falo, cara, por que eu falei desse jeitinho um pouco mais feminino? Muitas vezes é porque você quer falar muito rápido, você quer agir de uma forma sem pensar e aí acaba saindo. Então, quer uma dica para você conseguir falar mais grosso? Fala mais devagar. O homem, quando fala mais devagar, além dele transparecer muito mais confiança para quem está ouvindo, ele consegue manter a entonação de voz correta para ele ser interpretado como um homem. Você consegue notar a diferença de mim, Eduardo Borges, falando com você de forma mais lenta? Eu consigo olhar no fundo dos seus olhos só por fazer isso. Não é algo difícil de ser feito. Você vai precisar de uma disciplina bem específica para tentar controlar isso todas as horas. Então, por exemplo, se tem aquele momento que você se exalta um pouco e você quer gritar, quer falar de forma mais acelerada, controla e fala grosso como um homem. Isso vai mudar muito a percepção que as pessoas têm de você. Se você tem problema com mulher, só de você mudar a sua voz já vai aumentar muito as suas chances de elas quererem falar com você, porque sua voz mais grossa, de uma forma mais serena, transmite maior confiança para ela. Ela vai se sentir, opa, esse cara é um homem de verdade, ele é mais dominante, então eu vou ficar mais tranquila com ele. Ela não vai querer debater com você. É uma forma muito curiosa da natureza humana. É como você se coloca no papel de homem e ela se coloca no papel de mulher, quando os dois agem dessa forma. Então, quando a mulher está agindo como homem, o homem vai tratar ela como homem. Só que quando o homem está agindo como mulher, a mulher vai tratar ele como mulher também. Por isso é muito importante você tentar seguir tudo isso e ir adaptando para o seu dia a dia. O quesito de demonstrar confiança para as pessoas é muito importante também. Confiança acaba vindo com a sua maturidade. É muito difícil você ser uma pessoa com autoconfiança muito alta quando tem 18 anos de idade, estando correto. O problema é, quando a gente é adolescente, a gente acha que tá certo sobre as coisas, mas a maioria das vezes a gente não tá. Por quê? A gente não vivenciou o outro lado para poder fazer a comparação se você tá certo ou errado. Você viu um lado, aceitou aquele como verdadeiro e você passa a impor ele para as pessoas. A partir do tempo, com o passar de anos da sua vida, você vai entendendo que existem dois lados para as coisas e você começa a ouvir melhor as pessoas. E adivinha só, a partir do momento que você para de impor besteiras nas pessoas, elas passam a te dar mais credibilidade, elas passam a ter mais confiança em você. Então, falar as coisas de forma mais assertiva é muito importante, mas reconhecer que você está errado é ainda mais. E por último, eu vou dar uma dica da postura. Essa é uma questão mais visual que as pessoas têm. Eu tenho um grande amigo que ele fica tentando sair com mulheres faz muito tempo. Ele é aqueles caras viciados em Tinder, sabe? Que fica o dia inteiro lendo sobre conquista e tal. Só que ele tem uma postura muito ruim. Ele cai o ombro assim pra frente e ele fica meio torto, assim, com o pescoço. Cara, é muito difícil passar credibilidade quando o homem tá assim com a mulher. Então, a partir do momento que você tem uma postura correta, você fala como um homem, a pessoa que está do outro lado vai te entender de forma muito melhor, cara. Ela vai te aceitar e vai te respeitar muito mais do que antes. A sua postura e a sua voz são essenciais para você ser considerado um homem para as pessoas que estão te vendo. Então, se você acabar com aquelas brincadeirinhas sem graça de adolescente que você faz até hoje, você passar a se portar como um homem e parecer um homem, pode ter certeza que muita coisa na sua vida vai melhorar, simplesmente pelo fato de que você deixou de se comportar como adolescente e você finalmente se tornou um homem. Não tem idade para você se tornar um homem. O que tem é a fase de você descobrir essas coisas que eu acabei de te contar. Então, se você tiver 14 anos de idade, 18 anos de idade e 30 anos de idade e implementar isso quanto antes na sua vida, pode ter certeza que vai te ajudar muito. E aí, o único problema é que você vai olhar para trás e falar, cara, por que eu demorei tanto tempo para virar um homem? Curtiu esse vídeo? Dá um like aqui para mim, deixa seus comentários aí. Quero ouvir se eu tô errado, quero ver se eu tenho que melhorar alguma coisa na sugestão que eu dei para vocês, talvez algo seja absurdo para você, talvez algo que eu possa te ajudar melhor. Deixa aí nos comentários e não esquece de me seguir aqui e também lá no canal do Borges no Instagram. Valeu, um grande abraço.